gente, tudo bem com vocês? Estamos na segunda temporada do programa Sempre Bela. Olha onde que a gente chegou, não é mesmo? E é graças a vocês. E para estrear essa segunda temporada, vamos conhecer a história da corrida contra o tempo, da mamãe e do papai do Luiz Otávio. Então, gente, hoje eu vou estar entrevistando a Gabriela, mulher do Luiz César, mamãe do Luiz Otávio, e eu me identifiquei muito com essa história. A gente está aqui falando pelo Skype, porque ela mora em Guarulhos, tá? Então hoje a gente vai fazer essa entrevista, porque o Luiz Otávio, ela vai me explicar se o correto é falar portador, é síndrome, o que é o AME, tá? Atrofia muscular espinhal. Então a gente trouxe ela aqui pelo Skype para explicar para vocês um pouquinho do que é. Gabi, muito, muito, muito obrigado. Primeiramente, como eu já te falei, eu me identifiquei muito, porque eu sou mamãe de Luiz Otávio, você é uma mamãe de Luiz Otávio. Foi por Deus, eu estava lá no Insta, daqui a pouco apareceu, Ame Luiz Otávio. Falei, nossa, o mesmo nome do meu filho. Aí eu vi o mesmo apelido do meu filho. A mesma idade, ele nasceu 2 semanas depois do meu filho. E eu me identifiquei muito com a história de vocês, muito. Então eu queria que você tem mais filhos? Eu tenho o João Vitor, de 11 anos, de um outro relacionamento meu, né? E após 10 anos, eu me programei, casei, né? E nós tivemos o Luiz Otávio. Tá, então foi tudo planejado, né? Aquela idealização, tudo, né? Como a gente sonha. E aí você engravidou do Luiz Otávio. As 2 gravidez eram iguais, tanto como é que chamou outro João Vitor, é isso? João Vitor. Do João Vitor e do Luiz Otávio, foi a mesma gravidez? Teve diferença ou não? Nos exames mostrava alguma coisa? O AME é detectado na gestação ou não é? Então, em questão da gestação em si, as 2 gravidez foi muito tranquila. A diferença do Otávio para o João é que no Otávio eu enjoei mais. Tá. Mas isso é coisa comum de gestação. Mas foi super tranquila, era uma gestação que eu não engordei muito, engordei apenas 5 quilos na gestação. Nossa, o Otávio, nos exames de ultrassom, ele se mexia muito dentro da barriga. Então, assim, nada assim que fosse suspeitar de algo. Então, aquela coisa que se fala, o bebê que não mexe muito pode ter AME. Não, então é um mito isso. Isso não tem nada a ver. Pode acontecer sim, porque dentro da AME, dentro do diagnóstico de AME, existe a classificação, né? Tá. Então, assim, tem aqueles bebezinhos que não mexe nada dentro da barriga e é portador de AME, e é o tipo 0, que é um tipo muito grave, que a literatura diz, né, que são bebês incompatíveis à vida. Mas eu conheci uma mãe de criança tipo 0, né, que o nenenzinho dela, ela teve a oportunidade e o prazer de viver com ele até os 2 anos de vida, né, mas é uma criança muito grave. Sim. E já no tipo 1, dentro da barriga, eles não apresentam sintomas nenhum. Então, assim, eles estão ali se desenvolvendo, que nem no meu caso, tá? Vou falar do Luiz Otávio. O Luiz Otávio, nas ultrações, ele ficava muito bem, assim, mexia muito, tanto foi até difícil de descobrir o sexo dele, de tanto que ele se mexia. Mas, assim, quando eu tive o Otávio no dia 7/5 de 2019, ele nasceu super bem, com uma nota muito boa de parto, que foi 9, de Apgar, e ele teve alta junto comigo, né, da maternidade. Então, tudo normal, não se desconfiava de nada, tudo certo. Tudo normal. O meu pesadelo começou aos 3 meses de vida do Luiz Otávio. Ele vinha se desenvolvendo como um bebê normal, só que a partir do 3º mês já começou a apresentar alguns sintomas da AME, né? Tá. E quais eram? Então, ele já não firmava o pescocinho, né? Coisa que as crianças, quando vai desenvolvendo, eles já vão ficando mais durinhos. Ele já não tinha essa firmeza no pescoço. As perninhas, que chamou muito a nossa atenção, que era aquelas perninhas que mexia muito e, de repente, estacionou.
já não tinha aquele movimento, né? E o tórax dele afinou em cima. E aí eles dizem que é o tórax em formato de sino, né? Então o Luiz Otávio, ele tinha essa característica do tórax, da perna, a hipotonia das pernas, né? E já do terceiro para o quarto mês, ele já entrou com uma dificuldade de respirar, né? Que também é causada pela AME. Entendi. Quando você detectou isso, junto com o seu médico, ou você começou a pesquisar e teve que ir em vários médicos, ou não? O primeiro médico já detectou? Então, não. O que acontece é... A minha profissão é enfermeira, eu sou enfermeira, e graças a Deus eu tive um olhar a mais junto com a minha família também, que minha mãe vinha sinalizando que alguma coisa não estava legal com o Luiz Otávio, né? E eu comecei a procurar alguns meios, né? Por mais assim, que a gente saiba que ali alguma coisa não está certa, então a gente começa a procurar alternativas. Eu fui numa fisioterapeuta para avaliar o desenvolvimento motor, aí foi aí que tudo começou. Com 3 meses eu fui na fisio, ela falou que o desenvolvimento motor dele estava muito abaixo do esperado. Ele, com 3 meses, ele não tinha nem marco motor de uma criança de 1 mês, de tão hipotônico que ele estava, de tão molinho, né? E só que a pediatra que eu passava rigorosamente, ela não tinha esse olhar, né, para o Luiz Otávio. Ela não teve esse olhar crítico, assim, de avaliar e dar o diagnóstico, né? E assim, eu sempre falava, doutora, eu não estou achando que essas pernas estão legal, eu acredito que precisa de uma outra avaliação. A senhora não acha viável a gente procurar um neuro, né? Não, mãe, ele está na idade certa, precisa esperar, cada criança tem seu tempo. Então, ainda a gente tem isso, passar por isso. Às vezes, nós lidamos com alguns médicos que, infelizmente, eu não sei se eu posso dizer isso, mas parece que não se atualizou, né? Entendi. Ou tá tão acostumado de ver as crianças ali que acaba achando que tudo é normal e não é, né? Mas eu falo que o olhar da mãe é melhor do que um olhar do próprio médico, porque a mãe tá ali todos os dias, a mãe tá vendo. Então, assim, se a mãe suspeitou que seu filho não tá bem, o pescoço não firma, tá molinho, pode procurar, que é todo direito seu de saber, né? Eu acho que quanto mais cedo você for e ter um diagnóstico, é melhor para ser tratado, por mais que doa, né? Que é um diagnóstico muito dolorido, né? Que é uma doença muito grave. O que é AME? O que essa doença ela faz com a criança? É o seguinte, atrofia muscular espinhal é uma doença genética. Para a criança desenvolver a AME, ela nascer com a AME, meu marido e eu, nós somos portadores. Nós não temos a doença, mas nós portamos dentro do nosso DNA essa ausência, né? Que a criança precisa na hora do desenvolvimento. A gente não consegue passar para a criança no desenvolvimento. Mas não que todos os filhos, porque você até então teve um filho com a graça de Deus, o desenvolvimento correto. Não que todos os filhos serão portadores de AME, não, mas algum pode vir não, com meu marido. Com meu marido. Seu marido, entendi. Com meu marido, sim. Se nós tivermos outro filho, 25% de chance de vir com AME novamente. Entendi. Tem algum exame que detecta isso antes ou você não sabe? Então, antes de eu descobrir do Luiz Otávio, hoje nós estamos lutando para AME ter no teste do pezinho, que não tinha. Mas tem um laboratório, pelo que a gente vem acompanhando a luta, que já faz, né, nos exames do pezinho, um exame de pezinho mais detalhados. O exame de pezinho atual, que hoje o hospital disponibiliza, não tem. A mãe precisa insistir, ver o laboratório certinho o que faz, né, e pedir. Entendi. Mas hoje não tem, assim, disponível para todas as redes. Tá. É um único laboratório. Uhum. Tá, então a AME, ela que você estava explicando, qual o que ela provoca na criança? Ela provoca um quadro de hipotonia, né, por conta das perdas dos neurônios motores, né? A criança ela não produz nutrientes para manter o neurônio motor vivo, e aí aqueles neurônios acabam morrendo e a criança acaba entrando naquele quadro de hipotonia, que as pernas começam a não ter mais movimento, toda a musculatura é acometida. Sabe um bonequinho de pano?
criança fica mais ou menos parecido como um bonequinho de pano, bem mole mesmo. Então, assim, não firma o pescoço, não tem movimento em membros inferiores e superiores, vai acometendo a parte respiratória, a deglutição. Então, a criança não come mais por boca, acaba tendo que se nutrir por uma sonda, precisa de aparelhos ventilatórios para respiração, tudo isso causado pela AME. Entendi. Tá. E aí é algo que dá para reverter? Explica pra gente um pouquinho algo que você tem que viver pelo resto da vida. Como tem algum tratamento? Qual é o valor desse tratamento? Antes de você responder a essas outras perguntas, tô aqui no meu ponto, vou passar para Laís da dica, ela vai dar uma dica pra gente, tá? E daqui a pouquinho a gente já volta. Oi Laís, tudo bem? Quero dar essa super dica maravilhosa pra vocês. A loja Prime Beleza Cosméticos. Vem cá um pouquinho, quero mostrar um pouquinho pra vocês sobre essa loja que é incrível. É uma loja de cosméticos, tá? Produto, gente, de cabelo, pele, maquiagem, tudo que vocês precisam tem aqui na Prime Beleza Cosméticos. Produtos nacionais, produtos importados. Olhem isso. Uma gama de produtos maravilhosos. Tem tudo. Vem comigo. Quero dar um spoiler bem rapidinho aqui pra vocês. Olha isso, base. Tem base de tudo quanto é tipo. A parte de perfumaria também tem muita coisa. Tem necessaire também. Olha isso, gente. Sombras, corretivos, tudo, batons. A parte linha infantil. Tudo aqui vocês encontram na Prime Beleza Cosméticos. Beleza? Tá anotada a dica? Vai com você daí, Laís. Laís, muito obrigada pela dica, viu? Essa aqui, ó, já marquei aqui no meu caderninho. Valeu. Vamos então voltar aqui com a Gabi, mãe do Luiz Otávio. Então fala pra gente, Gabi, é algo que você então, ok, o meu filho é assim, eu vou ter que cruzar os braços ou não? Porque eu vejo que a luta de vocês é gigantesca. Neymar, Márcio Garcia, eu tô vendo que tem uma mobilização muito grande ali, né, de vários famosos que estão ali na luta com vocês. Explica pra gente um pouquinho qual é esse tratamento, o que precisa ser feito, até que idade, qual é o valor? Sim, graças a Deus nós temos muitos famosos apoiando a nossa luta, né, levantando a nossa bandeira, que ainda a gente precisa muito de força, né, e nós temos hoje um tratamento paliativo que se chama Spinraza, hoje implementado pelo SUS. O Luiz Otávio faz uso dessa medicação, né, por isso que ele vem ficando tão bem como ele tá, mas no decorrer desse tempo, né, de luta contra a AME, nós descobrimos de uma terapia gênica chamada Zolgensma. Nós estamos em campanhas por essa medicação. Segunda-feira passada, ela foi aprovada pela Anvisa, coisa que nos trouxe muita esperança, né? Para nós mães que estamos lutando por essa medicação aqui no Brasil. E com a alta do dólar, hoje ela custa mais de 11 milhões de reais. Por isso que nós fizemos a campanha. Até que idade é necessário tomar? Nós temos aí contra nós o tempo, né? A criança pode receber essa medicação até os 2 anos de vida. Até os 2 anos de idade do Luiz Otávio, ele pode receber. Se ele receber essa injeção, o que acontece? A vida dele muda por completo, a nossa vida muda. O Luiz Otávio vai passar a ter uma qualidade de vida melhor. O Luiz Otávio vai poder viver novos momentos, sem toda essa rotina que ele tem. Claro, crianças que receberam essa medicação, pelo que nós acompanhamos, possibilitou elas de andar, elas de viver fora de um respirador, elas de viver fora dessa rotina de aspirações, de fisioterapias. Então eu digo que essa medicação é a nova vida do Luiz Otávio. Então, é um futuro por caminho. Ele pode ser independente, você pode ver o seu filho ter o mesmo desenvolvimento do que outra criança da mesma idade dele. É isso que a gente acredita. É nisso que a gente se apega, que o Luiz Otávio ele possa desenvolver o mais próximo de uma criança normal possível. Entendi. E tá,
Então, 11 milhões, né? O que você falou que foi aí, né, aceito pela Anvisa, porque ele não é tomado aqui no Brasil, ele é tomado fora, você falou a questão do dólar, ele é tomado fora. Aonde que você encontra? Hoje, com a aprovação da Anvisa, e nós tivemos uma criança também portadora de AME, que arrecadou o valor e comprou a medicação, ela pôde receber hoje no Brasil, né? Ela recebeu no hospital aqui em São Paulo. Então, graças a Deus, nós temos essa possibilidade também. De estar recebendo... Né? Ah, tá, mas ela é fora. Ela mora aqui no Brasil, ela mora aqui em São Paulo, no meu estado, e ela recebeu em um hospital aqui de São Paulo. Entendi. Né? E antes que a Anvisa não aprovar, você teria que viajar? Sim. E aonde que era tomada essa vacina? Em Boston, entendi. Então, hoje, por ser aprovado pela Anvisa, eles conseguem, então, dar ok e trazer ela para cá. Mas ainda continua custando seus 11 milhões de reais. Sim, porque a Anvisa aprovou e agora nós aguardamos o segundo passo, que é o preço que ela vai ser comercializada aqui dentro do país. Tá, que tem uma probabilidade dela ser maior ou menor, vocês ainda não sabem? Nós se apegamos num preço menor sempre, né? Mas a gente não tem noção nenhuma de quanto que vai ser. Entendi. Saiu esses dias um anúncio, até que eu conversei com você, né? Que eu tenho a Gabi no WhatsApp, e daquela questão do governo que tirou, né? Alguns impostos de cima. Caiu quanto? Quanto que era e quanto quando o governo tirou, quanto que caiu? Pra gente ter uma ideia. De ICMS, se eu não me engano, era 400 mil reais. Entendi. E tinha o de importação, que eu acho que ia dar em torno de 2 milhões. Entendi. Mais ou menos. Então caiu em média 2 milhões e meio. Isso. Mas a gente tem que sempre lembrar, o valor da nossa campanha, ela não está incluso impostos. Ela está incluso somente o valor da medicação. Da medicação. Ok. E nós não mudamos o nosso valor de início de campanha, que foi 9 milhões de reais. Na época que nós iniciamos a campanha, o dólar estava em torno de R$4 e alguns centavos, né? E hoje, devido à pandemia, ele subiu absurdamente. Muito. Então, nós não atualizamos, porque nós temos muita fé que esse valor ele venha a diminuir, mas a gente não tem certeza nenhuma, nós temos somente a fé. Então é nisso que a gente está se apegando. Sim. Que a Anvisa aprovou e o próximo passo agora é colocar o preço, quanto que ela vai ser comercializada. Mas se precisar aumentar, a gente vai aumentar, né? Lá para novembro a gente volta a conversar sobre o valor, né? Com todo o pessoal que segue o Luiz Otávio. Sim. E comunica. Luiz Otávio, ele tem até maio, dia 7 de maio do ano que vem, para tomar essa injeção. Sim. Só que nós colocamos uma meta. Nós colocamos uma meta que até janeiro a gente gostaria de estar com todo o valor arrecadado para a gente estar administrando essa medicação no Tavinho. E se passar de 2 anos, já não toma mais, ou não é algo, se tomar não faz tanto efeito ou não, realmente eles não tomam mais, e aí o que acontece? Se o teu filho não tomar? Passou de 2 anos de idade, não se recebe mais, aqui no nosso país não se toma mais essa medicação, né? E aí nosso filho vai, infelizmente, precisar de a cada 4 meses ir para o hospital e receber a medicação paliativa. Entendi. E daí ele fica, vocês não vão ter mais nenhum desenvolvimento do Tavinho? O sonho, se isso acontecer, o sonho nosso, o nosso maior sonho vai ser tirado da gente, né? Que é ver o Luiz Otávio bem, né? Mas aí a gente vai, eu não sei nem te responder. Gabi, é o que eu falo, sabe? Eu quero falar para as pessoas de casa, é o seguinte. Se todo mundo tem R$1, né? R$1.
Desculpa. Todo mundo tem R$1. Ou na bolsa, ou no carro. Às vezes você tem R$1. No sofá da sua casa, na festinha, assim, você tem R$1. Se todo mundo do mundo que tem R$1 jogado no vão do carro, dentro da bolsa, todo mundo que tenha R$1 fizer essa doação, gente, é R$1. O que é R$1 para você aí de casa? Eu te pergunto agora, quem que tá assistindo essa reportagem? O que é R$1 para você? Para você não é nada. O que é R$1? Agora, para essa mãe, para esse pai, R$1 é a vida do filho deles. Então, eu peço para que você, que é mãe, que é pai, ou que não é mãe e pai, mas que um dia vai ser, ou que nem vai ser, mas que tem amigos ou parentes que tem um filho, se coloca 1 segundo na pele dessa mãe e desse pai. Eu peço 1 segundo. O que você faria para salvar a vida do teu filho? O que você faria? Você viraria esse mundo de pernas para o ar. Você, enfim, você correria contra esse tempo, imploraria para as pessoas R$1. Se todo mundo que está assistindo a gente puder doar R$1 que for, gente, essa criança ela tem a chance de ter uma vida normal. Olha para a criança que está junto com você, para um filho, para um vizinho, para um primo, para um sobrinho, o que seja. Imagina essa dor dessa mãe e desse pai de não poder ver esse filho correr, de não poder ver esse filho pedir as coisas, não poder ver o sorriso desse filho. Imagina a dor. É isso que eu peço, para que você que está assistindo essa entrevista, que a partir de hoje, não só o programa Sempre Bela, como também o Jornal Atual, todos os programas, a gente vai ter no final, a gente vai fazer uma campanha para uma criança com AME. Hoje, Gabi, você sabe em média quantas crianças tem AME no Brasil, enfim, no mundo? Você sabe essa estatística? Olha, no Brasil, eu acredito que está em torno de umas 25 crianças. 25 crianças. Você tem a questão de quantas gestações uma tem AME? Você tem essa ideia? A cada 10 mil nascidos vivos, uma é portadora de atrofia muscular espinhal. Entendi. Então, no Brasil, hoje, a gente tem 25. A minha irmã, eu conheci a AME através da minha irmã, que ela começou quando a minha sobrinha nasceu, ela foi mãe, ela começou a se interessar muito, sabe? Pela AME e tal. E aí, ela até passou esses dias para mim uma lista, parece que tem uma lista das crianças que estão precisando com urgência, que o prazo está acabando. Tem criança que agora em setembro o prazo está aspirando. Tem mãe e pai desesperado que daqui 15 dias não vai ter mais o que fazer pelo seu filho. Eu vou postar também aqui no final do nosso programa essa lista também, que eu acho bem interessante a gente saber as crianças que estão... Gente, se a gente doar R$1, cara, que seja todo mundo do mundo, se doasse para cada criança dessa, a gente poderia fazer 25 famílias com felicidade, 25 famílias com uma nova proposta de vida. É isso. Gabi, eu só tenho que te agradecer. Desculpa, porque, como eu falei, eu me identifico muito nessa questão com você. Eu espero que em nome do Senhor Jesus, que vocês consigam o que tiver no nosso alcance, tanto para você quanto para todos os papais e mamães com AME, que vocês consigam sim, e se Deus quiser, ter fé que vocês vão conseguir esse dinheiro. Hoje vocês estão em quanto que vocês estão hoje? Só para a gente finalizar aqui nossa entrevista. Nós estamos em torno de 1.275.000.
Tá, então na verdade ainda faltam em média 9,5 milhões ainda para vocês conseguirem. Gente, é uma corrida gigantesca contra o tempo. Gabi, você tem mais alguma coisa para falar pra gente finalizar a nossa entrevista? Mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, por ser bem leiga, né, nesse assunto? Alguma coisa interessante, importante para ser falado? Eu gostaria mesmo de agradecer essa oportunidade de você estar sendo a voz do Luiz Otávio e de tantas outras crianças com AMI, né? A gente grita por socorro, a gente está desesperado, a gente precisa de ajuda. O Luiz Otávio tem pouco tempo para arrecadar esse valor, para ele receber essa terapia gênica. E a gente só pede para que cada um que está vendo essa entrevista doe quanto puder. Todo o valor arrecadado vai ser para a compra da medicação do Luiz Otávio. Nós prestamos contas diretamente ao Ministério Público daqui da nossa cidade. Nada do que entra na conta do Luiz Otávio é retirada. Então, assim, vocês podem ficar tranquilo em doar para o Luiz Otávio, que toda doação vai ser destinada à compra da medicação do Luiz Otávio. E eu gostaria de deixar o arroba dele, né? Ame Luiz Otávio. A gente vai marcar para quem aqui. quiser conhecer, né, a nossa causa, a nossa luta diária, e lá no nosso Instagram, lá tem todas as formas de arrecadações, todas as contas no nome do Luiz Otávio, tá bom? E aqui fica o meu pedido. Participe da nossa campanha, nos ajude com o que vocês puderem. O Otávio precisa de cada um de vocês. E nós também precisamos de voluntário para a nossa campanha, porque somente com a união de cada um de vocês a gente vai vencer essa doença. Que vocês também, não só arrecadação de dinheiro, mas como também dar objetos, coisas para vocês também fazerem rifa, né? Vocês também aceitam, né, objetos para que vocês façam rifa, para poder... às vezes você não quer dar um dinheiro, mas você pode dar algum objeto, dar algum produto, alguma coisa para que vocês enviam para eles e vocês fazem a rifa, né? Sim, aí nós rifamos e todo o valor arrecadado é revertido para as contas do Luiz Otávio. Ok. Gabi, imensamente grata. Obrigada por tudo, pela sua generosidade. Eu sei que não deve ser... É muito delicado tocar nesse assunto, mas obrigada pela sua generosidade de estar aqui, falar um pouquinho pra gente de tudo isso. Eu que agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo, fica com Deus e vamos colocar isso nas nossas orações. Amém, amém. Tchau, beijão, tchau. E quero agradecer imensamente os nossos parceiros de hoje, dessa segunda temporada, Casa 140, pelos lindos objetos de decoração, pela arquiteta Leila, que faz com que cada entrevista seja única e maravilhosa, com o seu toque na nossa decoração. A roupa, gente, esse vestido lindo que eu estou, Morena Flor. E os meus sapatos, minhas sandálias, da Calçado Pastore. E quero agradecer imensamente as nossas semi-joias de hoje, que eu usei, da Isa Yarozeski. Gente, você encontra no Insta dela muitas peças maravilhosas e com preços incríveis. Gente, eu agradeço vocês imensamente por ter ficado com a gente até aqui. E doe. Doe para ver um sorriso de uma mãe e de um pai. É muito importante. Se coloque no lugar dessa família. Tá bom? Obrigada pela sua atenção até agora, por essa segunda temporada do programa Sempre Bela. E lembre-se dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Tchau!